Olá, pessoas. Quem fala aqui é Belmiro. Bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas. Todo mundo, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Vamos agora falar de um tema importantíssimo, que é o tema do dano moral na relação de emprego e a reforma trabalhista. Vamos lá então discutir essa história, gente, que isso aí passou por umas modificações recentes e também eu não sei também se o momento que eu estou gravando esse episódio, que é o dia 7 de setembro de 2022, se de fato houve alguma modificação. Se tiver, vocês me trazem aqui nos comentários, tá bom? Vamos lá então. Primeiro temos que entender que a Constituição de 88, ela consagrou a dignidade da pessoa humana como princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, conforme o artigo 1º, inciso 3 do seu texto. E ainda positivou o direito de personalidade, ainda como direitos fundamentais, nos artigos 5º, caput, incisos 5, 10 e no 36, ao considerar invioláveis os direitos à vida, à intimidade, à vida privada, à imagem e à honra das pessoas, assegurando à vítima o direito de indenização por danos morais e materiais decorrentes de sua violação. Violação que aos seus direitos de personalidade. O dano moral consiste, então, na lesão que emerge da violação de determinados interesses não materiais, porém reconhecidos como bens jurídicos protegidos, inerentes à personalidade do ser humano, podendo também alcançar os valores extrapatrimoniais reconhecidos à pessoa jurídica, ou mesmo à coletividade, classe, grupo ou categoria de pessoas, inclusive objeto dos danos morais coletivos. Pois bem, a reparação do dano moral, ela encontra-se difundida e aceita, sobretudo com reconhecimento da dignidade da pessoa humana, consolidado no já citado inciso 12 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Sobre o tema de ter curiosidade, eu já escrevi algo nessa linha, que foi no meu trabalho de mestrado, em 2006, que eu publiquei, sobre o dano moral por discriminação à pessoa em decorrência de sua orientação sexual. O trabalho tem até algumas questões que estão datadas, até pela maneira como utilizei até a sigla, que hoje é LGBTQIA+, na época ainda era GLBT. Eu sempre me prometo revisar o trabalho, publicação na edição, mas ainda não ocorreu oportunidade para isso. Mas está lá, está disponível nas plataformas na Amazon, tem na internet também de graça também, enfim, podem olhar que a gente trabalha sobre essa ideia do que é o dano moral, não só para pessoas LGBTQIA+, como também de forma geral. Voltando para cá, sabemos que no Brasil, desde a promulgação da Constituição Brasileira de 88, o dano moral passou a ter um lugar constitucional, um assento constitucional, em seu artigo 5º, nos incisos, especialmente 5º e 10, que fala assim: o caput do artigo 5º da Constituição diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Lembrando que, gente, esses 5 direitos que são vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade têm que ser harmonizados. Daí vem toda aquela teoria sobre a colisão dos direitos fundamentais. No inciso 5 do artigo 5º, temos dizendo que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral à imagem. No inciso 10, do artigo 5º ainda, diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, assim como foi colocado, na esfera trabalhista, é bom sempre citar a doutrina, e a doutrina que a gente pega aqui é de Maurício Godinho Delgado, que ele diz aqui, abre aspas, que o dano moral decorrente da violação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas e a sua respectiva indenização reparadora são situações claramente passíveis de ocorrência no âmbito empregatício. Então, ele apenas está reconhecendo o que para muitos de nós é óbvio,
mas para alguns aí vão dizer que não é, né, os negacionistas, que o dano moral, de fato, ele acontece o tempo todo em relações de trabalho. Além disso, a indenização por danos não era matéria totalmente alheia à CLT, pois o artigo 480 da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, permite ao empregado cobrar um ressarcimento pelos prejuízos decorrentes do rompimento antecipado do contrato a termo. Então já tinha alguma coisa sobre isso, embora tivéssemos falado no episódio passado de que a CLT, ela, por ser, né, muito antiga, não ter passado por uma revisão, né, completa, sistemática, ela ainda vê no seu texto original a relação de emprego como uma relação puramente de troca de esforços e energias econômicas. Pouca coisa fala sobre aspectos extrapatrimoniais. Além disso, dentre as causas de rescisão contratual indireta está a lesão à honra e a boa fama do empregado ou de pessoa de sua família, conforme a CLT, artigo 483, a linha E, bem como a norma prevista no artigo 482, a linha K, da mesma consolidação, que assegura ao empregador a resolução do contrato de trabalho do empregado por atos lesivos à sua honra. Então, tanto o empregador como o empregado podem ser vítimas. Só que um detalhe que é bom de sempre ter atenção, né? Em concurso público é bom sempre falar isso, que é um pouco mais restrita a proteção para fins de justa causa, visando a proteção do patrão, do empregador, porque nele é a sua honra, no caso, pessoal como patrão. Já quando o empregado é vítima, pode ser vítima, inclusive, quando ofende a família do empregado, pessoas ligadas a ele. Só que um detalhe importante, na prova, numa perguntinha, podem, às vezes, querer que você escorregue aí na casca de banana. Bom, além disso, na CLT, existem normas que proíbem o trabalho prejudicial à moralidade do adolescente, nos artigos 405 a 407. Claro que o ECA vai falar muito mais coisas sobre isso, inclusive tratando sobre direitos fundamentais. E por que não dizer de personalidade da criança e adolescente? Mas é importante saber isso. Lembrando que o trabalho do adolescente no Brasil, ele é permitido dos 16 anos completos em diante, e o menor aprendiz dos 14 anos. O resto vai ser estágio. Mas não tenha dúvida de que tudo isso é protegido, sim, pelo dano moral. Ademais, também temos que entender que qualquer ato de discriminação praticado pelo empregador implica, via de regra, lesão de direitos de personalidade do empregado, que pode, inclusive, envolver, né, consubstanciar, né, fundamentar uma ação indenizatória por danos morais. Inclusive, tem até uma lei sobre específica, que traz sobre o tema. Vamos ver se eu tenho aqui no material. Se eu não tiver, fica o registro que tem uma lei que permite proteção contra despedida discriminatória. Em algum momento falaremos sobre ela. Bom, na reforma trabalhista, aí temos que aí envolver um tema polêmico, que a reforma trabalhista, ela colocou regramentos, assim, logo dando um spoiler para vocês, que muitas vezes aproximam o dano moral de um dano material, muitas vezes calcula o dano moral com um tabelamento proporcional à remuneração, o que não tem nada a ver, que é como se fosse pensar mais adiante, é como se considerasse, por exemplo, que a dignidade do patrão ou de um empregado ganhasse mais, que a dignidade do empregado fosse medida de acordo com o seu salário, o que é uma coisa, inclusive, absurda, do ponto de vista até mesmo do próprio conceito de igualdade e indignidade. Inclusive, curiosamente, no meu trabalho de mestrado que eu fiz, né, redigi entre 2004 a 2006, na época a Centro Trabalhista, que até condenou um certo banco por uma prática discriminatória por orientação sexual de um ex-gerente seu, ganhou uma boladinha na época, um bom dinheiro. A juíza, na época, ela cometeu um certo equívoco técnico. Normal, assim, às vezes a pessoa não tem esse aprimoramento, mas a intenção dela, no final, foi boa, mas ela não sabia bem como fundamentar. Mas na época eu, inclusive, critiquei, na verdade, falei, porque ela calculou o salário a indenização por danos morais, na primeira instância foi de R$1 milhão em 2002, sei lá,
essa ação, veja bem. Depois foi baixando, né, nas instâncias superiores, com base no salário do empregado que era gerente. Eu até me lembro de ter questionado na minha sessão de mestrado, que eu falei assim, pô, se fosse um faxineiro, por exemplo, então ganharia menos. Engraçado, assim, engraçado, curioso, né? É irônico que anos depois, ou seja, quase 15 anos depois ou mais, né? A gente se depara com a situação em que isso é meio que normatizado, né? Legislado. Ou seja, é tipo um retrocesso, entende? Bom, quais são os artigos que falaram desse dano extrapatrimonial? Ele vai 223, subdivisão A, e vai passar aí até a... Bom, são várias aí, G, H. A gente vai aqui com... H não tem não. Vamos aqui conforme um a um. Eu vou ler para vocês os positivos da CLT, tá? Artigo 223-A. Aplicam-se a reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrente da relação de trabalho apenas o dispositivo deste que é de título. Não preciso nem comentar que isso aqui é um absurdo, né? Ou seja, na verdade, está restringindo o quê? Todas as normas além da própria CLT. Que demonstra que a reforma trabalhista, ela foi uma reforma trabalhista parcial e tendenciosa. Houve alguns avanços positivos, mas ela foi feita realmente até ao arrepio de tudo que a gente tem de normas assim paralelas ou normas até superiores muitas vezes. Então dizer que está restrito ao que a CLT regra é até um abuso legislativo, digamos assim. Inclusive aí os pesquisadores que quiserem fazer a tese da teoria do abuso legislativo, fiquem à vontade. Vamos lá. Artigo 223b. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são titulares exclusivas do de reparação. Aqui não está muito diferente com relação ao que nós entendemos de teoria. Eu só criticaria a questão da pessoa física ela ser titular exclusiva, porque... sei lá, porque aqui você tem um problema que denota nesse dispositivo uma certa suposta intransmissibilidade, o que é contrário a toda a teoria do dano moral, e também acaba tirando, né, porque ela fala que apenas essa, então também exclui a coletividade, o que também é problemático. Artigo 223c. A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, veja bem, estão falando de sexualidade aqui na CLT. CLT da reforma trabalhista, né? Alguma coisa positiva, né? De falar expressamente sobre isso. A saúde, o lazer, a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. Com os devidos destaques que se coloca a declarar expressamente sexualidade, porque sempre o legislador costuma pular essa parte, falar de sexo, falar de gênero, mas não fala de sexualidade, né? Então aqui é um ponto positivo, tá vendo, gente? Que às vezes tem uma coisa positiva. A saúde também é importante falar, inclusive com proibição a abuso nos exames médicos, a declaração de incapacidade da pessoa. É o clássico, né? Pedir exame se a pessoa tem infecções como HIV, etc., para daí ver se contrata ou não. Que até tem normas sobre isso específicas, mas é bom que traga numa norma mais genérica. Minha crítica é esse dispositivo que fica quando ele restringe, né? Porque ele declara esses, mas como o artigo anterior ele fala que apenas estes, então para a CLT quer restringir. Mas a gente vai comentar isso mais adiante melhor. Artigo 223D. A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência são bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica. Está certo. Agora, curiosamente, temos aqui uma crítica, porque deveria ser inerente à pessoa jurídica e ao empregador, porque pode ser o empregador, não pessoa jurídica. Pode ser até o empresário individual, que não é pessoa jurídica. Pode ser o empregador doméstico, que não é pessoa jurídica. Então, tudo bem que a gente pode pensar em marca, mas imagem pode envolver. Nome pode envolver, até seguindo empresarial pode envolver. Então, temos outro problema também redacional, também sério. Artigo 223 são responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado na proporção da ação ou omissão. Esse dispositivo aqui está irretocável,
todo mundo que colabora, ele é de fato condenado, e é claro que isso vai ser proporcional também. Artigo 223-F. A reparação por danos extrapatrimoniais pode ser pedida cumulativamente com a indenização por danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo. Não li ainda os parágrafos, mas, assim, é importante salientar que existe jurisprudência e súmula do próprio STJ, não sei agora o modelo de cabeça, que ela distingue o dano moral do dano estético. Então, quando aqui somente associa o dano material e o moral, e antes a CLT fala que isso aqui é apenas esse microsistema, digamos assim, que ela quer criar, então a gente teria um problema, às vezes, de haver um retrocesso diante disso. Até porque na forma trabalhista a gente vai ver depois nas fontes, né, que meio que disse assim, que meio que a legislação trabalhista estaria acima da jurisprudência. Então umas coisas assim, então por isso que é problemático um pouco como isso fica aqui redigido. Parágrafo 1º. Se houver acumulação de pedidos, o juízo, ao proferir a decisão, discriminará os valores das indenizações a título de danos patrimoniais e das reparações por danos de natureza extrapatrimonial. Excelente, beleza, eu achei bacana isso aqui. Inclusive até dizer, né? Olha que ele usa no plural, das reparações por danos de natureza patrimonial. Pode dizer, por exemplo, tantos mil por conta de lesão à imagem, tantos mil por conta de lesão ao nome, tantos mil por conta de lesão à privacidade, e aí dividindo as coisas todas. Parágrafo 2º. A composição das perdas e danos, assim compreendidos lucros cessantes e os danos emergentes, não interfere na avaliação dos danos patrimoniais. Excelente. Tudo bem, aqui está falando que o cálculo para dano patrimonial diverge do dano moral. Mas depois a CLT vai querer colocar um cálculo voltado para o salário do empregado. E confesso a vocês assim, que quando a CLT reformada entrou em vigor, veio medida provisória que alterou um monte de coisa, a medida provisória caiu de novo, eu confesso a vocês que às vezes eu também confundo o que ficou e do que saiu. Tem coisa aqui que às vezes eu posso falar de um jeito, depois eu posso mais adiante corrigir, e aí quem quiser também botar nos comentários também essas sugestões, sempre são bem-vindas. Artigo 223-G diz o seguinte: ao apreciar o pedido, o juízo considerará, primeiro, a natureza do bem jurídico tutelado, tem que dizer assim, devido ao bem jurídico, devido à lesão à vida, lesão à integridade física, então tem que discriminar direitinho. Segundo, a intensidade do sofrimento da humilhação. Aqui eu vou dar aqui uma crítica, porque o sofrimento ou humilhação, embora seja um componente muito importante, mas ele não é o gatilho para aplicar o dano moral. Dano moral e sofrimento já foi superado há muito tempo. Volto a mencionar, fazer uma autopropaganda no meu trabalho de mestrado. Porque essa ideia do sofrimento, ela levaria ao absurdo de se uma pessoa for discriminada por sua sexualidade, mas ela for bem resolvida e não se ofender com base nisso, aí vamos dizer que ela teria que provar na justiça que ela sofreu. Ou ainda que você pense no ônus da prova, o acusado tem que provar que a pessoa sofreu. Mas esse sofrimento é irrelevante. Ele é importante para efeito do cálculo indenizatório, mas não para dizer se é devido ou não a indenização como um todo. Terceiro, a possibilidade de superação física ou psicológica. Isso aqui eu não entendi muito bem, mas tudo bem. 4. O que é superação física ou psicológica? Significa que a pessoa, significa que esse dano, ele foi superado, passou adiante? E por que o juiz falaria isso? Cadê a ideia de que a flecha atirada não resolve? Seria aqui a questão da conciliação? Não sei. Ficou estranho isso aqui. 4. Os reflexos pessoais, sociais da ação ou omissão, beleza, aqui tá certo. 5. A extensão e duração da defesa da ofensa, perfeito também. 6. As condições em que ocorreu a ofensa por prejuízo moral, foi em público, foi na rede social, né, para colocar. 7. O grau de dolo ou culpa. Isso aqui é meio complicado, porque às vezes pode dar margem para aquela teoria já superada do dano leve, dolo leve, dolos malos, dolos bônus, por aí afora. 8. A ocorrência de retratação espontânea. Eu acho importante a pessoa se desculpe, faça um discurso, mas isso não quer dizer que isso isente do dano moral. 9. O esforço efetivo para minimizar a ofensa. Eu acho que é irrelevante.
inclusive na responsabilidade civil a gente trabalha com isso, tudo bem. O perdão tácito ou expresso, mas o perdão tácito ou expresso aqui vale, mas também tem que saber a questão da autonomia do empregado. Inclusive a CLT reformada trouxe uma gradação de autonomias do empregado. O empregado que é nível superior, que ganha, eu acho, se não me engano, acima de 2 salários, acima de 2 vezes o teto da Previdência Social, ele é considerado um trabalhador mais autônomo, e aí por isso ele poderia dar um perdão. Mas uma pessoa que ganha um salário mínimo, ganha um dinheiro bem pequeno, ele perdoar pode ser quase um perdão não legítimo, vítima de uma coação para não perder o emprego, né? Nada com uma coação moral simbólica. 9. A situação social e econômica das partes envolvidas. Aqui foi 11, foi mal. 12. O grau de publicidade da ofensa. Parágrafo 1º, se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em razão dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. Agora que o bicho vai pegar, viu? Bora lá. Esse tabelamento infeliz. Porque o tabelamento, ele acaba violando o princípio da restitutio in integrum, que é um princípio fundamental da responsabilidade civil. A restituição na íntegra é essencial, porque os danos eles têm que ser, primeiramente, compensatórios. A única possibilidade na teoria da responsabilidade civil que os danos possam ser reduzidos, única não, tá? Pode ser contratual, tudo, pode ter cláusula penal, mas a forma habitual é a questão da impossibilidade do cumprimento dessa indenização por parte do causador do dano. Aí reduz-se equitativamente. Mas não pode tabelar isso aqui. Mas vamos lá. A tabela diz o seguinte: a ofensa de natureza leve, 3 vezes o último salário contratual do ofendido, na salário mínimo, tá? Salário contratual do ofendido. Natureza média, 5 vezes o último salário contratual do ofendido. Grave, até 20 vezes o último salário contratual do ofendido. Aqui, sabe o que é complicado? Porque tem situações para trabalhadores por hora, como os docentes, por exemplo, que às vezes eles ganhavam um salário maior anteriormente, a carga horária é menor, e às vezes a ofensa acontece no momento final. Então, por isso que isso é problemático, isso daqui. Então, acontece às vezes redução do salário na prática por conta da redução não é da hora técnica, mas na verdade da quantidade de horas que a pessoa está trabalhando. 4. Ofensa gravíssima até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Parágrafo 2º. Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será fixada com observando os mesmos parâmetros do parágrafo anterior, a primeiro, mas em relação ao salário contratual do ofensor. O que, inclusive, pode ser até pior, porque aqui esse parágrafo 2º é no sentido da ofensa praticada pelo empregado para o empregador. Sobretudo ela. Parágrafo 3º. Na reincidência entre partes idênticas, o juízo poderá elevar ao dobro a indenização. Um comentário aqui, antes de nós comentarmos aqui do meu material, é o seguinte. Eu concordo que existam parâmetros, algum tipo de parâmetro, para orientar o julgador, para evitar o seu arbítrio na hora de aplicar a indenização. E nós sabemos muito bem que, especialmente no que tange ao dano moral, e aqui é complicado estar medindo um dano moral de acordo com, né, aspectos tabelados, o ideal é que seja um dano que nem leve à ruína o ofensor, né? E nem também seja um dano ínfimo, ou um mero aborrecimento, como as pessoas sempre criticam muito em sede de judiciários, pelo menos juizados especiais também. Por outro lado, eu achei que essa fórmula aqui está muito rígida, está muito engessada. E então, vamos ver agora o que a doutrina fala sobre isso. Então, a doutrina concorda com essa questão de algum tipo de parâmetro, mas, assim, fica muito claro que o legislador tentou restringir a aplicação do Instituto nos sítios do direito do trabalho e do processo do trabalho. Então, o legislador pretendeu, de forma absurda e abusiva, afastar a incidência de normas, isso aí foi mesmo, do Código Civil, Constituição Federal, quando falou que só pode ser encapsulado, né, os parâmetros da CLT. Uma coisa que ele está falando, que eu nem me lembrei, da responsabilidade objetiva ou da quantidade de risco, por exemplo, né, que é o dano sem culpa. Que quando fala culpa, grau de culpa, então, quando a responsabilidade civil for objetiva,
Quer dizer, então, que não tem dano moral, como se extrai, inclusive, da literalidade do artigo 233-A, né? Também é interessante dizer que o mesmo legislador, recentemente, editou, é que tal, o abuso legislativo, sacou? Editou anteriormente a CLT o Código de Processo Civil. Código de Processo Civil, gente. E cujo artigo 1º, ele dispõe que o processo civil será ordenado, disciplinado, interpretado conforme os valores e normas fundamentais da Constituição da República. E nós sabemos que o Código de Processo Civil, ele é fonte subsidiária para assuntos judiciários trabalhistas. Então existe aqui até uma antinomia jurídica, de acordo com o que até Marlene Diniz diria, provavelmente. Por essa razão, a doutrina trabalhista entende que os artigos 223A a G, né, que são os que a gente leu, devem ser interpretados conforme os valores, princípios e regras da Constituição Federal e do Código Civil, sempre que implicarem melhoria da condição social, econômica e ambiental dos trabalhadores. Aqui é doutrina, aqui é teoria. Aí temos que lembrar o quê? Do enunciado 18 da segunda jornada de Direito Material Processual do Trabalho, que diz algumas coisas assim. Sobre isso, esse enunciado aqui, 18 da jornada, ele fala várias coisas, mas ele fala, em resumo, que tem que ser aplicada a máxima efetividade do ordenamento jurídico. Ele traz, na verdade, a necessidade de integrar isso à Constituição Federal e outras normas, e que essa coisa encapsulada da CLT, que ela pretende ser, está errado e não é para ser feito assim. Aí, inclusive, volta para a doutrina aqui, o próprio parágrafo 1º do artigo 8º da CLT, eu falei a vocês que tinha isso, já admite a aplicação, ele já admitia desde antes, não mudou isso, a aplicação subsidiária do Código Civil, que é o direito comum, como ele diz, né, em razão pela qual é perfeitamente aplicável, no caso concreto, os artigos 927 seguintes do Código Civil, desde que propiciem, concretamente, a melhoria das condições sociais dos trabalhadores, e aí essa parte liga com a Constituição Federal no artigo 7º no caput. Também temos que observar que o artigo 223b da CLT, ele pretende excluir da apreciação do trabalho tanto o dano moral por exercício da atividade de risco, e isso aqui é do Código Civil, artigo 927, quanto o dano moral sofrido pelos herdeiros do trabalhador, aqui tá vendo? Em caso de falecimento, além do próprio dano moral em ricochete também. Né? Então isso aqui é muito grave que está acontecendo. Em todos esses casos, o Justiça do Trabalho vem condenando em danos morais os ofensores, os trabalhadores, do cidadão trabalhador ou seus herdeiros. Isso aqui é o TST, na súmula 392. O TST meio que está assim, ele está ignorando essa legislação, visando o que a Constituição Federal e as normas internacionais defendem. Realmente, assim, a CLT, em alguns pontos como este ponto, parece um antidireito do trabalho. Né? Muda completamente a ideia. E entenda uma coisa, gente, eu tenho tanto uma atividade na qual eu sou pequeno empresário, como também eu tenho uma atividade no qual eu sou empregado. Então a gente também não pode ter uma interpretação equivocada. Para o meu lado, eu vou fazer o que é melhor como patrão, para o meu outro lado, como empregado, eu vou querer ter tudo. Não é bem isso. Então a gente tem que entender que faltou uma coesão disso. Volto a falar da tese aí, né? Vou até escrever essa zorra aí. Um momento que é a questão do abuso legislativo. Não tenha dúvida disso, né? Bora lá. Na verdade, o legislador reformista confundiu propositadamente o direito da personalidade com o direito personalíssimo, a fim de reduzir a interpretação e a aplicação das normas que dispõem sobre os danos morais no âmbito da justiça do trabalho, o que parece ser inconstitucional. Parece não, amor. É inconstitucional? Sim. Por violar a cláusula de separação dos poderes, da independência dos poderes judiciais especializados. Na verdade, nem isso, galera. Violou direitos humanos mesmo. Não vou nem pensar que separação dos poderes, que isso faz dá até argumento para robustecer o que a CLT traz. Então a gente tem que interpretar esse artigo 223, não excluindo esses danos outros, como danos a terceiros, que é o dano em ricochete, danos patrimoniais ou morais coletivos, aplicando-se quanto aos danos morais coletivos, o que dispõe a Lei da Ação Civil Pública. A lei, na verdade, 7.400
417, de 85, e o título 3 do Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre isso. Esse entendimento, aliás, foi aprovado na Segunda Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho. Pois é, mas aqui eu não sei se o enunciado é o mesmo. Veremos isso em outro momento. Também, o artigo 223 da CLT deve ser interpretado sistemática, ampliativa e teleologicamente, de forma finalística, de modo a ser considerado também outros bens, porque ele só cita esse e fala que parou por aí, né? Como integridade física, a autoestima, o nome, a boa fama da vida digna de ser vivida, a orientação sexual, porque quando ele fala sexualidade, ao mesmo tempo que protege, também não expressa. Então, aqui a doutrina fala, Bezerra Leite, ele afirma, tem que ter orientação sexual também, para a etnia, a idade, a salário de gênero, saúde, lazer e outros tantos, e deixar um rol exemplificativo, gente. Acabou. É bom lembrar que esse dispositivo foi parcialmente alterado pela famigerada MP 808 de 2017, mas essa MP não foi convertida em lei por pura inércia da Câmara dos Deputados, razão pela qual deve-se observar o que dispõe os parágrafos 3º, 4º e 11 do artigo 62 da Constituição Federal em relação aos contratos celebrados durante a vigência da referida medida provisória. Pois é, né? Mas sim, contratos nesse momento, e aí tem o problema do direito temporal aí, o que a doutrina está falando são aqueles contratos que estão estritamente naquele período da vigência da MP, né? Se, por exemplo, o contrato, ele vem, sei lá, o contrato, ele terminou depois da vigência da MP, aí aplica-se o direito como voltou a ser, o direito repristinado, porque aconteceu uma repristinação, na verdade, né? Vamos dizer assim. E também verificar, por exemplo, a data do fato, né? É um ponto importante. Aqui também é citado, lembrado, o enunciado 19, aprovado na segunda jornada de matéria processual do trabalho, que pode contribuir com fonte equiparada à doutrina, que diz o seguinte enunciado: é de natureza exemplificativa a enumeração dos direitos personalíssimos dos trabalhadores constante no novo artigo 223C da CLT, considerando a plenitude da tutela jurídica, a dignidade da pessoa humana como assegurada pela Constituição Federal. Isso aí é óbvio lulante, né? Por outro lado, aqui está a citação do enunciado, volta à doutrina, né? Por outro lado, os novos artigos 223E, 223F, devem ser interpretados à luz do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a se fixar a questão do tabelamento que a gente falou no instante, valores indenizatórios conforme o grau de participação do ofensor, inclusive acumulação, inclusive até obedecer a restituição integral, ainda que maior aquilo ali, né? E o artigo 223G da CLT também revela mesmo, a intenção do legislador impor uma verdadeira captis diminutio, uma diminuição de direitos, um retrocesso na competência dos magistrados do trabalho em fixar o valor dos danos morais. Assim, amordaçar o judiciário trabalhista. Aí, Bezerra Leite ele vai fundamentar, dizer que o dispositivo em causa ele é inconstitucional. E aí vai falar muito aqui sobre isso. E também é bom salientar que o STF afastou do nome jurídico brasileiro a possibilidade de tarifação legal do dano moral, que foi na DPF 130, de origem do Distrito Federal, como estava previsto na chamada lei de imprensa. Então, na época da lei de imprensa, o STF já tinha afastado essa tarifação. Sob o fundamento, a Constituição Federal não permite que a lei possa, a priori, estabelecer o valor tarifado dos danos morais. O problema é que foi assim, foi bom esse precedente, mas ao mesmo tempo, foi uma DPF, né, então ter feito erga omnes, mas envolveu a lei de imprensa. Então é preciso ainda ter que pesquisar para saber se o STF já está aplicando essa decisão com efeito também sobre casos análogos como da esfera trabalhista. De outra forma também, o artigo 223G estabelece uma odiosa discriminação dos trabalhadores pelos salários percebidos no tocante dos valores que devem ser fixados de danos morais. Isso a gente comentou, inclusive, né? O que também revela a sua inconstitucionalidade, yara. Bom, aquela MP, né, horrível, que tornou a coisa que já é feia mais horrível ainda, a MP 808 de 2017, ela perdeu eficácia desde a sua edição em 14 de
novembro de 2017. Então, então os fatos ocorridos até a sua vigência, talvez, não vamos dizer que né, mas talvez deviam ser aplicados de acordo com o seu regramento. Bom, falando agora sobre as hipóteses mais comuns de danos morais em relação de emprego. Então, o dano moral pode ocorrer antes, durante e após a extinção do contrato de trabalho. Na fase pré-contratual, o dano moral pode ocorrer, por exemplo, para seleção, entrevista e treinamento, como coação por assédio sexual, exames físicos degradantes, admissionais ou vexatórios, publicidade maliciosa ao candidato que não heterossexual ou não cisgênero, portanto, um candidato homossexual, bissexual, um candidato, na verdade, transexual. Como fala candidato, gente, por favor, tá? Vamos pegar leve com a linguagem, porque candidato é como se bem entender. Mas aqui vamos falar de uma maneira para deixar claro, tá? Qualquer pessoa que ela tenha a sua condição de vida privada e tudo, isso é exposto àquilo que pode estigmatizar na sociedade que nós vivemos, machista, misógina, horrível, que a gente vive muitas vezes. Como também algumas doenças estigmatizantes, como a questão, não é a doença, tá? Porque a doença é a AIDS, mas a condição de portador de HIV, por exemplo, né? Também pode caracterizar dano moral, discriminação para contratar trabalhadores por motivo de sexo, de religião, discriminação religiosa, né? Muito comum, inclusive, em face de religiões de matriz africana, raça, situação familiar, entre outros. Situação familiar, por exemplo, essa pessoa aí é tutor é curador da mãe, o cuidador da mãe, não pode, porque não vai conseguir dar conta. Gente, que é isso? São pessoas humanas, né? Pelo amor de Deus. Então, alguns julgados enfrentaram isso daí. No TST, tem aqui um julgado que fala do reconhecimento do dano moral na fase pré-contratual. E nesse caso, o primeiro que estou falando para vocês é o caso envolveu o Banco do Brasil. Falo Banco do Brasil porque, na verdade, é um caso notório, também é um caso de um banco público também, né? Enfim. E envolveu assim, mas se aplica a vários casos outros, tá certo? Da preterição, ou seja, candidatos aprovados no concurso público do Banco do Brasil foram preteridos e aí contratou trabalhadores temporários, ou seja, subvertendo a regra, é o abuso do direito, né? Hoje a contratação de trabalhadores temporários, terceirizados também está muito permitida. Eu acho que tem que ser um pouco mais flexível mesmo, mas não pode gerar um abuso. Você tem candidatos que se investiram, que estudaram, passaram, submeteram um processo, aí vai outro pela janela. Até no dia a gente fala, né? A pessoa mal chegou, sentou na janela. Não pode. Então aqui, e é mais feio ainda pela questão de ser um Banco do Brasil, né? Que é uma instituição governamental, não deixa de ser, né? Vamos lá. Outro ponto, agora também temos situações de dano moral durante o contrato de trabalho. Aí vão ser milhões de situações, certo? Inclusive aquelas envolvendo justa causa, como atos lesivos ao nome, à honra, à imagem do empregado, assédio sexual, assédio moral, revista íntima, condição análoga à escravidão. Aqui a lei, ó, que eu falei com vocês, a lei 9.029 de 95. Essa lei é muito legal, primeiro, porque é uma lei, é uma das primeiras leis que falam de proibição de demissão discriminatória, e ela fala inclusive de sexo e outros temas também que depois ficaram mais evidentes no direito brasileiro. Então, indenização por dano moral em todos os casos de discriminação, praticados pelo empregador por motivo de raça, cor, sexo, idade, estado civil, religião, gravidez, etc., porque ela fala em qualquer outras formas também. Outro ponto é que nos casos de acidentes e doenças adquiridas no curso de contrato de trabalho, desde que tenha um nexo de causalidade com a atividade desenvolvida pelo empregado. Ou seja, a pessoa se acidentou, independentemente de ter o benefício previdenciário, ela também ela deve ser indenizada por dano moral, estético e patrimonial, conforme o caso. Entendeu? Inclusive, já divulguei muito nessa área aqui também. Temos um julgado, na verdade. O julgado ele fala, em resumo, sobre apelidos pejorativos e grosseiros, feito por preposto empregador, sei lá, um chefe, um colega, enfim. E o dano é in re ipsa. O que é um dano in re ipsa? É dano presumido. Não tem que avaliar se a pessoa, como a CLT quer dizer, que a pessoa ela se ofendeu ou não.
Não importa, isso é irrelevante. É um dano presumido. Se liga a conduta com a ação e ponto final. É julgado aqui do próprio TST. Outra coisa, cobrança de metas. É um assédio moral também, metas impossíveis, prática de rankings, aqui é de um banco, que eu não sei que banco é esse, também se for um banco privado não vou falar, mas assim, uma cobrança agressiva de bater meta, bater meta, bater meta. Eu tenho um grande amigo meu, coitado, vive aí nessa agonia aí na empresa dele, que não é bancária, e assim, eu sempre falo com ele assim, porra bicho, você tá... Eu não falo muito pra ele, coitado, porque ele, o caso se lá se trabalhar e é um cara que cuida da família, etc. É um grande amigo meu, mas por exemplo, é perceptível como a situação dele de saúde física e mental degenerou ao longo dos anos, né? E sobretudo eu tive bem esse quadro, porque na pandemia eu tive um isolamento, um auto-isolamento muito restritivo, eu quis ficar mais isolado, então não pude ter contato pessoal com ele durante cerca de 2 anos. Quando nos reencontramos, ele já estava bem diferente, bem mais acabado, bem mais comprometido, e o trabalho dele cada vez com mais metas, mais metas, mais metas. É horrível isso. Um caso comum disso daqui também é do call center, empresa de call center, que inclusive foi motivo de uma edição de uma norma de saúde do Ministério do Trabalho, voltada para que reconheceu o assédio moral e estrutural, essa coisa louca por metas. E já tem que ter metas, sim, mas não metas impossíveis e que sempre estão botando a barra ou a cenoura para o coelhinho cada vez tem que pular mais alto. Né? O coelhinho vai pular, vai se estabanar e vai quebrar tudo, né? Não pode. Outra coisa, supressão de plano de saúde também já dano moral, entendeu? Agora tem um detalhe importante. Aqui, Bezerra Leite está falando dos casos de atraso salarial, não fornecimento de equipamento de proteção individual, ausência de depósitos de FGTS e algumas coisas mais. Ele fala que esses 3 temas em específico, vamos revisar: retenção, atraso de salário, retenção da carteira de trabalho, não fornecimento de equipamento de proteção individual e ausência de equipamento de FGTS. Isso aí, a jurisprudência, ela, como se diz no popularesco, varia. Ela varia com relação ao posicionamento. Algumas vezes diz que sim, outras coisas diz que não, tá certo? Então tem que ser caso a caso, tem que pesquisar se no caso concreto vai. Eu acho muito aflitivo, sobretudo na questão desse que eu falei aqui, né? Eu acho que desses 4, 3 talvez são muito graves, que é o caso do... Como é que se fala? O caso relacionado a não pagar o salário. Os boleiros não têm vencimento, né? Mas não pagar o salário, né? Nossa Senhora. Outra coisa também, a questão da retenção da carteira de trabalho, porque a pessoa não pode ter um documento que é CTPS, veja bem. Carteira de trabalho de previdência social, um documento da pessoa, né? E EPI também, a pessoa vai adoecer. Então aí entra uma questão de causa, coabilidade, por aí afora. O que Bezerra Leite quer chamar a atenção desses julgados que estão aqui é dizer o seguinte: tem que deixar direitinho o nexo causal. Então, por exemplo, a pessoa ela ganha um salário, vamos dizer, R$5.000 por mês. Todas as suas despesas estão em dia e dentro desse orçamento. E ela demonstra isso. Aí o salário, por estar atrasado, vai fazer um aluguel, tem uma multa, o condomínio tem uma multa, e tem a juros de mora, cartão de crédito atrasa, tem a multa. Então, vamos dizer que você tem que provar de forma muito didática para o magistrado uma relação de causa e efeito. Agora, de fato, às vezes prejudica se a pessoa já tiver um certo descontrole financeiro, ainda com o salário, né, sendo pago até certo momento em dia, ou se não for o único vínculo de emprego. Aí tem que tentar argumentar de outra forma. Não é impossível, mas fica mais difícil discutir. Carteira de trabalho e retenção, eu acho que sim, envolve, porque, querendo ou não, a pessoa ela pode comprovar por e-mail, dizer que tá para ser contratado em outro lugar. Vamos pegar o exemplo do professor. O professor muitas vezes tem 2, 3 vínculos, né? Espero que tenha, porque tá cada vez mais difícil que a gente professor. Mas assim, tradicionalmente ele pode ter 2, 3, 4 vínculos, e cada vínculo ele trabalha por X horas, X turmas, né? Então, pois é, né? Então a partir daí você tem essa situação de
voltada para justamente a pessoa ficar sem poder ter o trabalho, porque nunca dá baixa na carteira, nunca atualiza e tal. Bom, o dano moral na fase pós-contratual também existe. A pós-contratual é após a extinção do contrato de trabalho e pode ocorrer de diversas formas. Primeiro, fornecimento de informações desabanatórias ou inverídicas de seu ex-empregado à pessoa física ou jurídica, para contratá-lo, falar mal, tipo assim, esse empregado é péssimo, não sei o quê. Claro que aí é fogo, porque para provar isso é complicado, mas às vezes no Zap Zap vaza, e aí se vazar, né, já foi. Criação de listas negras, listas discriminatórias, listas sujas, né? Lista negra é feio falar isso, né? Ainda mais quando você está colocando sinônimo de lista suja. Vamos colocar listas discriminatórias, né? E aí a pessoa não conseguiu um trabalho. Esse caso é bem assim, sabe? A pessoa é habilitada em tudo do procedimento, mas chega num certo momento, ela misteriosamente não é escolhida. Eu passei por uma situação pessoal já, que eu vou tentar, assim, falar de forma muito breve, e será breve mesmo, que eu trabalhei numa certa empresa grande, eu fui chefe de um setor, e depois de um certo tempo, dois ex-empregados, eu estava fora já da empresa há alguns anos, dois ex-empregados, então, entraram com ações trabalhistas e me arrolaram como testemunha. Também tem testemunha no processo de trabalho, é uma testemunha que ela é convidada e não é obrigatória a ir, a não ser que você determine, peça a intimação dela. Em um dos casos, eu fui por colaboração, em outro caso, eu fui meio que debaixo de vara, como se fala. Cheguei, tem que falar a verdade, testemunha não pode mentir, ainda mais que eu era chefe desses funcionários, chefe direto. Mas aí, alguns anos depois desse fato, eu tive informação precisa de que precisa de uma pessoa de dentro dessa empresa, de que eu super voltaria para trabalhar nessa empresa. Mas como fui testemunha nesses processos trabalhistas, né, eu fui vetado. Não tem documento, a pessoa que me falou em confiança. Também hoje em dia essa empresa também tá péssima, mas assim, é fogo isso, né? É complicado. Muito bem. Tem jurisprudência sentido daí e tal. Algumas nessa coisa. Eles falam. Esses trabalhos falam julgados em lista suja, tá? Lista suja. Bom, avançando um pouquinho mais, temos que ver a questão do dano moral coletivo. Então, além do dano moral individual, nosso direito prevê também o dano moral coletivo, que corresponde a uma lesão injusta e intolerável a interesses ou direitos titularizados pela coletividade, considerado em seu todo ou em qualquer de suas expressões, grupo, classe, categoria de pessoas, os quais possuem natureza extrapatrimonial, refletindo valores e bens fundamentais para a sociedade. Isso está previsto aqui no próprio Código de Defesa do Consumidor, artigo 81, inciso 3, que prevê o cabimento de ações coletivas para salvaguardar direitos ou interesses difusos ou coletivos ou individuais homogêneos. É I/ou, tá? I/ou. Já sabem que a nova consumerista, ela acaba se acoplando à lei da ação civil pública, fazendo um conjunto, né, entre elas. Então, com isso, torna cabível a mover a ação civil pública na esfera trabalhista. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho pode entrar com um papel dele, inclusive, para verificar, né, na ação civil pública, que até o IPT ele pode até fazer um inquérito civil prévio para verificar a lesão, ameaça ao direito difuso, coletivo, individual, homogêneo, decorrente da relação de trabalho, que é um mecanismo, inclusive, para garantir a proteção social dos trabalhadores, proteção social e também constitucional. Também é um impacto sociocomunitário, pois ele pode gerar danos morais difusos ou coletivos. Então, a mesma ação civil pública pode acumular pretensões de obrigação de fazer, de não fazer. Sei lá, obrigação de fazer, fornecer EPI, que vem de proteção individual, para todos os trabalhadores, porque ela não fornece sistematicamente, ou atrasa salário sempre. Não fazer, né, que é evitar práticas de metas absurdas, como o exemplo aqui, né, e pecuniária também. O que mais? Já falei disso, o Ministério Público do Trabalho compete a ele entrar com ação. Isso aqui está previsto, vamos dizer, o papel do Ministério Público na lei da ação civil pública, que é a Lei 7.347 de 85, no artigo 1º, caput. Então, o MPT pode, por exemplo, ajuizar
a ação civil pública postulando que o empregador, o réu, se abstenha de incluir em editagem processo seletivo de professores cláusula excluindo candidatos com margem com os quais ter litigado judicialmente. Porra. Não foi combinado, viu, gente? Isso aqui deu exemplo, mas é uma coisa tão comum. Exigir que os docentes em regência de aulas de quantidade superior prevista na CLT. Ou de praticar atos que importem ofensas normas que disciplina intervalo interjornadas. Uma colega minha ontem me falou que a faculdade que ela dá aula no interior, lá tem uma casa dos professores, que é o lugar que você pode ficar para descansar, para dormir, porque a aula é no interior, né? Então, enfim, é difícil para ter acomodação. E o salário também não ajuda na forma de benefício extra pecuniário. Mas aí ela falou que estão fechando a casa dos professores no período da tarde. Então ela tem que ficar zanzando pela cidade, né? Porque quando ela tem aula de manhã e tem aula de noite, de tarde ela fica à toa. E aí gasta, aí não descansa, aí não dorme, não performance. Eu falei com ela, rapaz, isso aí merece. E tem direito a uma condenação como fosse uma hora de disponibilidade, com hora extra a zorra toda. Mas aí, né? Vida que segue. Outras situações também, né? Preenchimento de recibos salariais, fora datas executivas. É tanta coisa que tem aqui de exemplo, gente, que sinceramente é complicado colocar. Também situações, é claro, de condição de trabalho análoga de escravo, que ela também, nela, é uma situação que inclusive envolve um aspecto penal. Código Penal, artigo 149. Isso também é considerado por danos morais coletivos, causado tanto por grupo de empregados lesados, direitos coletivos, como a potenciais trabalhadores. Dano difuso. Por exemplo, muitas empresas de roupa, de manufatura de roupa, né, elas são conhecidas por trabalhar com trabalho análogo à condição de escravo. Então, o dano coletivo é daqueles trabalhadores daquela empresa. E o dano difuso é no dos potenciais, possíveis, futuros trabalhadores que possam empregar naquela empresa, que fica aquele risco sobre eles, né? Bom, quanto à destinação dos valores decorrentes da condenação por danos morais coletivos, vai dispor o artigo 13 da Lei 7.347/85, o seguinte: artigo 13, havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por conselhos estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e seus representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. Parágrafo 1º. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito em conta com correção monetária. Parágrafo 2º. Havendo acordo ou condenação, acordo inclusive com termo de ajuste de conduta, tá? Ou condenação com fundamento em dano causado por ato de discriminação étnica, nos termos do exposto no artigo 1º desta lei, a prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que trata o caput e será utilizada para ações de promoção à igualdade étnica, conforme a definição do Conselho Nacional de Promoção à Igualdade Racial, na hipótese de extensão nacional e outras coisas aqui mais também. Me ocorre aqui uma dúvida, embora realmente a redação queira dizer que a relação étnica, mas não sou eu que entendo, mas o Supremo Tribunal Federal, inclusive, ele entende que outras discriminações também elas são num patamar muito próximo da relação da discriminação étnica, como a de origem, a de sexualidade, por aí afora. Até hoje em dia, até o crime de homotransfobia é considerado como crime de racismo. E a lei do racismo, inclusive, é uma lei que prevê o quê? Inclusive preconceito de origem, que é a questão que as pessoas falam como fosse xenofobia, mas vamos falar aqui a xenofobia, o racismo, né, regional. Não vamos aqui entrar no porquê dos termos. Muito bem. Bezerra Leite, ele diz aqui que ele entende que, embora a lei seja literal, né, ele fala que o juiz pode fundamentadamente destinar a outro fundo, desde que venha recompor outros bens lesados também, entendeu? Então, ele diz que teria essa possibilidade aqui nessa linha daí. Diz que poderá decidir, né, o juiz por direcionar alternativamente o recurso arrecadado a título de dano moral coletivo. E a situação oportunizada para a presença de hipóteses excetivas de exceções. Então, e também ele fala que o que tem que fazer é permitir a participação deliberativa das partes
precisa atingir, inclusive, o Ministério Público para poder ver se, de fato, naquele caso, vai direcionar. Ele quer dizer que tem uma séria discricionariedade para destinar esse destino para esse fundo, não é uma coisa expressa, mas tem que ser consentido por todos os envolvidos. Na jornada de material processual do trabalho, de 2007, foi aprovado o enunciado 12, que diz o seguinte, vou ler na literalidade, tá? Ações civis públicas, trabalho escravo, reversão da condenação às comunidades lesadas. Ações civis públicas em que se discute o tema do trabalho escravo, existência de espaço para que o magistrado reverta os montantes condenatórios às comunidades diretamente lesadas por via de benfeitorias sociais, como a construção de escolas, postos de saúde e áreas de lazer. Prática que não malfere o artigo 13 da Lei 7.347/85, que deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais fundamentais, de modo a viabilizar a promoção das políticas públicas de inclusão dos que estão à margem, sem que sejam capazes de romper o ciclo vicioso de alienação e opressão que conduz o trabalhador brasileiro a conviver com a mácula do labor degradante. Possibilidade de indicação, justiça do trabalho, ainda mais democrático, despida de idosos e tal. Citação grande essa, esse enunciado, né? Enfim, mas é por aí. Esse enunciado, ele meio que autoriza que falamos antes, né? Que o juiz possa destinar a outro lugar. Sobre o trabalho escravo, e aqui está entre aspas, porque não é trabalho escravo, é trabalho análogo a escravo, porque trabalho escravo por si só é um trabalho que a legislação permitisse, né? Isso. É importante destacar o artigo 207 da portaria do Ministério Público do Trabalho. Não, MTP. Então, Ministério do Trabalho, órgão governamental, que considera que condição análoga à condição de escravo, o trabalhador submetido de forma isolada. Antes de falar aqui, eu quero dizer a vocês que eu estou pegando um material que foi publicado no começo de 2022. Estamos em setembro. Portarias podem mudar com muita velocidade. Então, eu estou pegando a portaria do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho já é constituído, né? No 617 de 2021, que é a portaria do ano anterior, né, ao presente. Então, não sei se ela foi alterada, mas ela diz o seguinte: condição análoga de escravo é o trabalhador submetido de forma isolada ou conjuntamente a, inciso 1, trabalho forçado, 2, jornada exaustiva, 3, condição degradante de trabalho, 4, restrição por qualquer meio de locomoção em razão da dívida contraída com o empregador ou preposto no momento da contratação ou no curso do contrato de trabalho. 5, retenção do local de trabalho em razão de, a linha A, cesseamento do uso de qualquer meio de transporte, B, manutenção de vigilância ostensiva, ou C, apoderamento de documentos para objetos pessoais. Mas se a memória não estiver tão ruim, essa portaria está repetindo quase tudo do próprio tipo penal do crime de condição análoga de escravo, né? Então, eu tenho que comparar com mais detalhes isso. Comparem vocês aí, mas está quase igual. O que até leva à condição de que, de repente, seria uma norma parcialmente em branco, penal, não sei. Bom, o parágrafo único do artigo 207 da portaria 617, então, por artigo 207 é porque a portaria é grande pra zorra, vamos bora lá. Diz que o trabalho realizado em condição análoga de escravo, sob todas as formas, constitui atentado aos direitos humanos fundamentais e à dignidade do trabalhador, e é dever do autor fiscal do trabalho combater a sua prática. Também é importante destacar que o artigo 208 da portaria apresenta alguns conceitos. Então ela conceitua o que é trabalho forçado, o que é jornada exaustiva, o que é condição degradante de trabalho, o que é restrição de locomoção, o que é cesseamento do uso de qualquer meio de transporte e o que é vigilância sensível, o que é apoderamento de documentos. Eu acho isso muito legal da gente conhecer. Então vamos ler o que é isso aqui. Para a portaria, trabalho forçado é o exigido sob ameaça de sanção física ou psicológica e para o qual o trabalhador não tenha se oferecido ou no qual não deseje permanecer espontaneamente. Jornada exaustiva é toda forma de trabalho de natureza física ou mental que possui extensão ou intensidade, acarrete violação de direito fundamental do trabalhador,
notadamente relacionados à segurança, à saúde, ao descanso e ao convívio familiar e social. Como condição degradante de trabalho, é qualquer forma de negação de dignidade humana pela violação do direito fundamental do trabalhador, notadamente os dispostos nas normas de proteção ao trabalho, aí vem o negócio da EPI, vem a norma de saúde do trabalhador, e de segurança, higiene e saúde do trabalhador. Sobre restrição de qualquer meio de locomoção do trabalhador em razão de dívida, é a limitação de fundamental de ir e vir, cabe HC, que se eu não me engano é julgado pelo Justiça do Trabalho, mas tem que confirmar mais adiante, em razão de débito imputado pelo empregador ou preposto de indução de endividamento com terceiros. Cara, isso aqui tem mil situações. O trabalhador ele é obrigado a comprar o fardamento dele, quando na verdade é um fornecimento que tem que ser gratuito pela própria empresa. A não ser, claro, que o trabalhador, ele, por culpa própria, ele desgaste, enfim, né, por falta de cuidado. Ou ainda, aí bota aí tudo que envolve varejo, né, ou indústria, de acusação de que essa pessoa está portando objetos e está se furtando, né, de levar. Então aí a questão da revista íntima não pode, mas também não pode acusar ou constranger, já que não pode tocar, né, na revista íntima, mas constranger a não sair do local, né. 5. E também é o caso clássico, né, antes de falar do 5, do trabalhador do campo que tá distante de tudo, só tem um estabelecimento no que eu posso comprar mantimentos, e o estabelecimento é super, assim, caro, né, além do preço normal, e se endivida e paga mais do que ganha, né, enfim. 5. Cerceamento do uso de qualquer meio de transporte, sob forma de limitação ao uso do meio de transporte existente, particular ou público, possível de ser utilizado pelo trabalhador para deixar o local de trabalho, o alojamento. É como se fosse assim, a pessoa... Veio o cara da professora que eu falei com vocês. Digamos que a faculdade exigisse que os professores não pudessem sair da casa dos professores, só pudessem sair da casa dos professores para o trabalho, para a casa dos professores. 6. Esse aqui é babado. Teletrabalho aí chegou com tudo. 6. Vigilância ostensiva ao local de trabalho. Qualquer forma de controle ou fiscalização, direta ou indireta, por parte do empregador ou preposto, sobre a pessoa ou trabalhador que impeça esse local de trabalho ou alojamento. Inclusive, esse amigo meu que eu referi a vocês, ele, na questão do... ainda quando estava mais flagrante a questão da pandemia, ele tinha que fazer um checklist. Eu falava assim, meu amigo... Que loucura é isso? Ele é teletrabalho, entende? Ele já trabalha há muito tempo já. E aí então ele tinha que fazer um checklist assim toda hora para dizer, fazer um questionário todo dia no final do expediente ligado a sintomas de Covid. Entendeu? E aí tipo assim, pra quê? Por quê, né? Todo dia precisa fazer isso? Então já é um abuso, né? Já é uma vigilância e tudo. 7. Apoderamento de documentos ou objetos pessoais, que é qualquer forma de posse ilícita, que de trabalho está aí, né, do empregador preposto sobre documentos ou objetos pessoais do trabalhador. Passaporte, né, trabalho escravo é muito comum para estrangeiros, né. Bom, os parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo 208, a portaria, pode dizer que parece ser gigante, estabelece que os referidos conceitos serão observados para fim de concessão de seguro-desemprego, conforme disposto na Lei 10.608/2002, e nas resoluções do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, CODEFAT, bem como para a inclusão de pessoas físicas ou jurídicas no cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição de análogo a escravo. E letra B, também deverão ser observados pelo auditor fiscal do trabalho em qualquer ação fiscal direcionada para a erradicação do trabalho em condição análoga de escravo, ou em ações fiscais em que for identificada a condição análoga de escravo, independentemente de atividade laboral, seja o trabalhador nacional ou estrangeiro, inclusive quando envolver a exploração de trabalho doméstico ou trabalho sexual. Também temos que observar que a mesma portaria, acho que é essa, 117, né? Artigo 209, determina a aplicação de regras supracitadas aos casos em que o auditor fiscal do trabalho identifique tráfico de pessoas para fins de exploração de trabalho, em condição análoga de escravo, que inclusive tem normas internacionais distintas sobre isso. Tráfico de pessoas, né? Que era tráfico de mulheres antigamente, aí mudou.
Sendo certo que o artigo 210 da portaria considera tráfico de pessoas para fins de exploração de trabalho em condição de escravo, o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou acolhimento de pessoas mediante ameaça ou uso da força, outras formas de coação, rapto aqui igual a sequestro, não rapto sexual, tá? Rapto, fraude, engano, abuso de autoridade ou situação de vulnerabilidade ou entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter consentimento de uma pessoa a que tem autoridade sobre outra. É vender a pessoa lá, né? E por aí afora. Pessoal, então a gente ficou por aqui, né? Foi um podcast, foi um episódio robusto sobre o dano moral na esfera trabalhista. E aí a gente volta depois para falar de lei de proteção de dados pessoais, impactos no dia de trabalho. Um abraço e tchau, tchau.